esperar começar e aí a gente começa. Beleza. Então, ó, relevo, tá? Então, vocês lembram, ano passado vocês já viram o que era relevo, né? Relevo é a parte superficial da litosfera. O que era a litosfera? A camada sólida da Terra, né? Aquela camada da superfície. Lembra que vocês estudaram as três camadas do nosso planeta? Nosso planeta tem três camadas. A litosfera, que é a crosta, né? O manto e o núcleo, né? E o relevo é a parte mais superficial da crosta, aquela onde nós estamos, né? Aquela parte da superfície mesmo, né? É onde ocorre as transformações geológicas, né? As transformações das rochas, do solo e tudo mais, né? E é o local onde nós, seres humanos, habitamos, onde a gente vive e onde existem os animais, as plantas e tudo mais, né? Então, o relevo é o conjunto das formas físicas que compõem a superfície da Terra. Então, o mais simples assim, é o formato da superfície da Terra, tá? Então, esse conjunto de formas físicas é o formato da superfície da Terra, tá? É a definição mais simples que a gente pode dar, tá? E aí nós temos dentro da geografia, né? Isso está na geografia, mas nós temos dentro da geografia uma ciência que estuda isso, que se chama geomorfologia. É a ciência que estuda a composição e a variação das formas de relevo. Então, como elas são e como elas se diferenciam entre elas, essas formas de relevo, essa forma que o relevo apresenta, tá? Olha aqui, é uma palavrinha bem difícil, mas toda ela tem significado, ó. Geomorfologia. Geo, a gente já viu lá quando a gente definiu geografia, que é estudo da Terra, que geo é terra, né? Geo, terra. Morfo vem de forma, tá? Por isso que quando a gente fala de, por exemplo, nos desenhos, às vezes desenho animado, que nem, ou nos quadrinhos, às vezes tem os personagens que é transmorfo, é o personagem que muda de forma, tá? Nem a mística lá dos X-Men. Ela é uma transmorfa, porque ela muda de forma, né? Ela pode ter a forma que ela quiser, né? A aparência que ela quiser. Então, aqui no caso, morfo, forma, tá? Tudo vem do grego, tá, gente? E logia, estudo. Então, geomorfologia, estudo da forma da Terra, tá? Estudo da forma da Terra, certo? Então, ele vem, está dentro da geografia, junto com a geologia. O que é a geologia? É o estudo das rochas, tá? O entendimento das rochas, tá? Então, estudar lá, ver a composição do diamante e tal, dos diferentes tipos de rocha. Então, ó, para analisar e compreender como elas se revelam, foi elaborada uma classificação do relevo. Então, eles pegaram, viram as formas que o relevo tem e dividiram ele em categorias, classificaram eles, tá? Em 4 diferentes formas. Quais que são essas formas? As montanhas, os planaltos, as planícies e as depressões. Então, as 4 formas do relevo, tá? Elas são essas 4. Se eu perguntar para vocês, na prova, numa atividade, quais são as formas do relevo? Quantas são e quais são? São 4: montanhas, planaltos, planícies, depressões, tá? Então, ó, nós vamos falar de cada uma delas, tá? Então, primeiro de todas, a montanha. Montanha, tenho certeza, se eu falar para você, o que é montanha? Você vai, talvez você tenha um pouco de dificuldade de explicar, mas você vai saber na hora o que é, né? Aquela é, área de terra bem elevada, né? De rocha bem grande, bem alta, né? E é basicamente isso mesmo, tá? Então, lá, formas de relevo, né? Que apresentam elevação e altitude superior. Então, que são mais altas do que as regiões vizinhas. Então, são as regiões, as áreas do relevo que são mais altas do que as outras que estão próximas dela, tá? Só que normalmente se define uma certa altitude, porque nós vamos ver, por exemplo, que o Planalto também é bem alto, tá? Mas as montanhas, elas são as mais altas, tá? Então, olha lá, alguns autores afirmam que uma elevação do relevo só pode ser considerada como formação montanhosa, ou seja, uma montanha,
se possuir mais de 300 metros de altitude em relação ao relevo que se encontrar ao redor. Então, ela só pode ser considerada uma montanha se ela tiver mais de 300 metros de altitude a mais do que o que está do lado. Se o terreno do lado tem 200 metros de altitude e ela tem 700, ela é uma montanha. Mas se o terreno do lado tem 200 e ela tem 300, ela não é uma montanha, tá? Por isso que aqui onde a gente vive, apesar de ser alto, é tudo morro. Por quê? Tá tudo ali a 800 metros de altitude, mas do lado tá tudo também a 800, 700 metros de altitude. Então tá tudo na mesma altitude, mais ou menos. Então não pode ser considerado uma montanha. Se tivesse aqui uma área, vamos pôr, 1.000, 1.500 metros de altitude, ela seria considerada uma montanha, tá? Então a montanha não é só, ela tem que ser muito mais alta do que as regiões do lado, próximas, né, vizinha, tá? Então, ó, é caracterizado por ser recente, né? Recente, professor. Isso, recente, tá? Mas do ponto de vista da geografia, tá? Como que a gente sabe? Porque se a gente pegar, por exemplo, o nosso planeta, ele existe há milhões e milhões de anos, né? Então, para ele, comparando com a idade da Terra, uma montanha é bem novinha. Vamos colocar, se ela surgiu há 5 milhões de anos atrás, o planeta tem mais de 40. É formação recente. Para nós é muito tempo, né? 5 milhões de anos, 1 milhão de anos é muito tempo. Mas na história do planeta é muito pouco, tá? Pensa, compara na sua vida. 1 minuto e 10 anos. 10 anos é muito, mas 1 minuto é nada. É a mesma coisa. A gente considera o tempo da Terra. Então, elas foram formadas há muito pouco tempo. Por isso que elas são muito altas, porque elas foram pouco, olha lá, elas sofreram muito pouca ação dos agentes modeladores. O que que são esses agentes? Vento, a água, né? A raiz das plantas, os animais que escavam, né? A luz do sol, o calor do sol. Então, como elas foram pouco desgastadas, elas ainda são muito altas. E por isso a gente sabe que elas são recentes. Foi formada há pouco tempo, tá? Nos outros, a gente vai ver que eles são mais baixos porque eles já foram muito desgastados, né? A nossa região aqui onde a gente vive, ela é antiga. Por quê? Ela foi formada há muito tempo. Há muito mais tempo, por exemplo, se a gente comparar a minha cachorra latindo, se a gente for comparar com a Cordilheira dos Andes, né? Porque a gente vê que a Cordilheira dos Andes é alta, né? É 5, 10 mil, 5, 6 mil metros de altitude em média, né? Aqui está o quê? 800, 1.000, quando muito 1.500, né? Em alguns lugares do nosso país. Por quê? Foi formada há muito tempo e está há muito tempo que está sendo destruído, está sendo sofrendo a ação do vento, da chuva, dos rios e por aí vai, tá? E aí nós temos um grupo de montanhas. Quando elas estão próximas umas das outras, juntas, elas formam uma parede, que nós chamamos de cordilheira. É um conjunto, né? Tem um conjunto de cachorros, é uma matilha, ou de lobos, é uma matilha. Um conjunto de montanhas é uma cordilheira, tá? Então nós temos várias cordilheiras. A Cordilheira dos Andes, aqui na América do Sul, a Cordilheira do Himalaia, lá na Ásia, a Cordilheira nós temos lá na Europa a, os Alpes suíços, que é uma cordilheira também, tá? Então, a cordilheira é o conjunto de montanhas, tá? Aqui nós temos uma montanha, essa aqui eu não sei qual que é, porque eu peguei uma imagem aleatória da internet, mas é uma montanha. Ó. Vocês podem ver que a montanha pode ser bem verdejante, ela é cheia de árvore, tem a neve, né? Normalmente vocês vão ver que no topo das montanhas, por causa da altitude muito alto, quanto mais alto você vai, mais frio fica, né? Vocês estudaram no passado em clima. Quanto mais alto, mais frio, né? Então, sempre no alto da montanha tem um pouquinho de neve ou muita neve. Mas também, ó, vocês podem ver aqui, numa época mais quente, cheio de árvores, cheio de grama, né? Um conjunto de montanhas. Vocês podem ver que tem mais montanha aqui. Até a região onde o cara está é uma montanha, ó, porque está bem alto mesmo, mas está mais baixo que a montanha em si, né? Agora aqui é uma montanha muito conhecida, na verdade a mais conhecida do mundo, o Monte Everest, o ponto mais alto do nosso planeta, 8.840 metros de altitude, tá? No seu pico, tá? E olha aqui, essa aqui já, como está extremamente alto, ar muito rarefeito, não tem vegetação.
né? Essa anterior, a gente pode dizer que ela está numa altitude não muito elevada, deve estar ali nos seus 1.000, 2.000 metros, mil e pouco, 2.000 metros de altitude. Aqui no Everest, como está muito alto, 8, 7, 8.000 metros de altitude, não sobrevive nada, tá? Não tem planta, não tem animal, não tem nada, né? E totalmente coberto de gelo, tá? Neve eterna. Esse gelo aqui não derrete nunca, tá? Só se aumentar muito a temperatura do planeta para esse gelo derreter, tá? E aqui, ó, é a Cordilheira dos Andes, tá, gente? Olha para vocês verem o conjunto de montanhas. Pode ver que tem as montanhas, as áreas mais elevadas, e no meio tem áreas mais baixas. Por isso que é considerado montanhas, né? E olha lá, a perder de vista, mano. Imagina você ficar perdido aqui a pé nesse meio. Você não sobrevive quase nada, ó, totalmente coberto de gelo, de neve, né? Porque é muito alto, não tem como ninguém sobreviver nessa região, tá? Depois da montanha, nós vamos ter a segunda forma de relevo, que também é alta, que são os planaltos, tá? Eles também são elevados, também são um pouco mais altos, só que enquanto a montanha a gente viu, ó, vocês podem ver que ela sempre é mais pontiaguda, né? Bem acidentado, né? Olha lá, bem reto, né? A gente vai ver que o planalto, ele é, como o próprio nome já nos fala, plano, tá? Ele é alto e plano, tá? E aqui a gente tem que lembrar, porque depois nós vamos ter a planície, que também é plana. Qual que é a diferença entre planalto e planície? O planalto, ele é alto, elevado. A planície, ela é baixa, tá? Só que ele não é tão alto quanto a montanha, tá? A montanha tem 3, 4, 5 mil metros de altitude. Um planalto vai ter ali os seus 1.000 e pouquinhos, tá? Então, lá, as altitudes medianas menores do que as montanhas e maiores que as planícies, e ele pode ser delimitado por serras ou escarpas, tá? A serra ou escarpa é a lateral desse planalto, tá? Se for mais reto, é um, se for mais íngreme, é o outro, tá? Depende se é acidentado ou não, tá? E ele vai ser classificado de acordo com a composição das rochas. Não lembro, não sei se vocês estudaram as rochas ano passado, mas nós temos tipos diferentes de rocha, tá? Então, o primeiro deles são os planaltos cristalinos, vem de cristal, tá, gente? Porque ele é formado de rochas ígneas, que é a rocha vulcânica que vem dos vulcões, que foi formada dentro dos vulcões, por isso intrusiva, e as rochas metamórficas. Rocha metamórfica é aquela que muda de forma. É o caso, por exemplo, do mármore, tá? Que por causa da pressão, do calor no interior da Terra, ela transformou. Ela era outro tipo de rocha e se transformou em mármore. Os planaltos sedimentares, formado por rocha sedimentar. É aquela rocha que é formada por areia, terra que vai acumulando e depois é compactada e vira uma rocha sólida, tá? E os basálticos, que é formado por rocha extrusiva, é aquela que foi jogada pelos vulcões, né? Aqui nós vivemos numa região que tem essas duas últimas, tá? Nós temos rocha sedimentar, aquela terra vermelha e tal, e a rocha basáltica nós temos também. Ali, por exemplo, aquela parte de Poços de Caldas, tem muito dessas rochas basálticas, tá? Essa rocha vulcânica, porque ali Poços de Caldas foi um vulcão, tá? Ali onde estava Poços de Caldas, aquela que a gente sobe para chegar na cidade, é onde era o vulcão, tá? Poços de Caldas está bem na boca do vulcão, tá? É um vulcão extinto, tá? Não entra mais em erupção, tá? Mas por isso que tem tanto aquelas. Quem já foi lá para Poços de Caldas já viu, tem aquelas pedras pretas, escuras, é justamente essas rochas extrusivas, tá? Essa rocha vulcânica. Então, ó, olha aqui, esse é um exemplo de um planalto, tá? Aqui onde a gente vive, nós vivemos num planalto. Ó, pode reparar que é bem parecido, porque os morros arredondados, ó, os morrinhos arredondados e tal, as cachoeiras é bem presente, né? Isso aqui é um exemplo de planalto, tá? Quer dizer que não, mas aqui não é plano, professor. Não é totalmente plano, nunca vai ser. Mas vocês podem ver que não é também totalmente acidentado, tá? Diferente da montanha. Aqui, ó, nós temos a serra, tá? Olha aqui. Aqui, no caso, se eu não me engano, é a Serra da Mantiqueira. Pode ver até a estrada aqui, olha que tristeza passar nessa estrada aqui, Deus me livre. Mas aqui a gente vê uma serra, né? Quando o Planalto ele tem o final dele é bem abrupto lá, ele é bem uma descida lá, parece uma rampa, né?
E a escarpa, ela é reta. Olha aqui. Aqui nós temos o Monte Roraima, tá? Está lá na divisa do Brasil com a Venezuela. E foi inclusive usado para inspiração daquele filme Up. Lá, você lembra aquele filme do velhinho com o menininho que vai para a América do Sul? Eles usaram como inspiração para o lugar para onde ele vai essa região aqui, o Monte Roraima. Aí vocês veem, esse aqui é planinho, olha como que ele é plano, retinho. E aí ele acaba do nada, lá, bem reto, tá? Isso aqui é a escarpa, tá? Acaba do nada. Olha aqui, ele tem na verdade os dois, porque se vocês verem, ó, de um lado é a escarpa que acaba reto, né? E do outro lado é a serra lá, ele desce como se fosse uma rampa. A diferença é essa, tá? Escarpa é como se fosse uma, uma reta. E a serra, ele é uma rampa, tá? Desce menos acidentado. Depois nós temos as planícies, como eu falei, também são planas. Qual que é a diferença dela para o planalto? A diferença é a altitude. Enquanto o planalto está numa elevação mais elevado, a planície ela é baixinha, tá? Ela tá quase na altitude no nível do mar, tá ali a 100 metros de altitude, tá? Ali no interior de São Paulo, eles têm muita região ali de planícies, aquela área plana, a perder de vista, quem viajou ali para o estado de São Paulo já deve ter percebido. Você vai andando, andando, andando e não vê o fim da estrada, porque é tudo reto, tá? Então, ó, grande quantidade de sedimentos acumulados na superfície. Então, ela é uma área, aquilo que foi tirado aqui das regiões de montanha, de serra, com o tempo, né, a chuva, o vento vai tirando, né, daqui, vai deteriorando, né, destruindo, esse sedimento tem que ir para um lugar, né? Para onde ele vai? Olha aqui, ó. Nessa imagem a gente vê aqui, ó, no canto direito, a área plana, né? No meio. Vai justamente para a área plana, para a planície, a área mais baixa, né? Quando você joga água, por exemplo, numa ladeira, o que vai acontecer? A água vai correr em direção para onde é mais baixo. É a mesma coisa, tá? Todo sedimento vai para as áreas mais baixas, levado pela água da chuva, os rios, tá? Água dos oceanos e vai formar as planícies, tá? Olha aqui, ó. De novo, professor, não é plano, é plano, tá? É plano no geral, tá? Não vai ser, nunca, nada vai ser 100% plano, tá? Você pode estar aí na tua casa, tá? Parece para você que o chão é retinho, ele não é totalmente reto, tá? Não existe um nível perfeito, tá? O nosso planeta, ele não é um quadrado, né? Ele não é um planeta plano, ele não é plano, né? Aquela teoria da Terra plana que o pessoal tem nada a ver, tá? Mas a gente vê, ó, é bem mais menos acidentado, não é alto, olha lá, é bem baixinho, bem levinho. Esse aqui, ó, a planície do Rio Amazonas, olha para vocês verem, não tem altitude, está no mesmo nível do rio, ó. As terras estão no mesmo nível do rio. Por isso que essas regiões planas, normalmente, quando chove, fica tudo inundado. A água entra para tudo quanto é lado, tá? Por isso que tem que ter muito cuidado construir casa perto de rio, essas coisas, porque quando chove, a água sobe mesmo, a altitude é baixa, tá? Essa aqui dá para ver ainda melhor a planície, olha para vocês verem como que é retinho. Dá para você ver a perder de vista lá no horizonte, olha. Tem coisa lá longe. Isso aqui está a quilômetros, quilômetros de distância, o fundo aqui, tá? Porque é tudo plano, tudo planície, tá? Normalmente essas áreas de planície, elas estão no meio ou próximo de áreas mais elevadas. Que nem naquela imagem do Planalto que eu mostrei antes, ó, aqui da Serra. A gente vê que então, tem as áreas de Planalto e tem as áreas baixas no meio. Normalmente acontece isso, tá? E em alguns casos, a, nós vamos ter as chamadas depressões, tá? Aqui a depressão não é a depressão no sentido da doença, tá, gente? Que a pessoa fica se sentindo mal. É a depressão forma de relevo, em que a altitude é inferior às áreas próximas, tá? Então, ó, nós vamos ter dois tipos, as depressões absolutas e as depressões relativas, tá? Então, ó, quando uma área ela é mais baixa do que as regiões vizinhas, mas está acima do mar, é depressão relativa. Então vamos pegar aqui, no interior de São Paulo também tem, além das áreas de planície, tem uma área de depressão. Eles chamam de depressão sertaneja, tá? Pega ali São Paulo, parte de Minas, parte de Goiás. Por que que é depressão? Vamos pegar aqui, ó, esse exemplo mostra. Os terrenos do lado são mais altos e ela está totalmente abaixo.
olha para vocês verem como que ela está baixa. Olha lá, está no meio das duas áreas mais elevadas. Então, isso aqui a gente chama de depressão, tá? Alguns chamam de vale também, tá? Pode ser qualquer um dos dois nomes, depressão ou vale, tá? Então, ó, aqui no caso é uma depressão relativa, porque ela está mais baixa do que a área vizinha, mas ainda está mais alta do que o mar. Então, pô, tá ali a 600, 700 metros de altitude, tá? Agora nós temos o Mar Morto, lá no Oriente Médio, que é uma depressão absoluta, tá? Porque, ó, vocês podem ver que essa área aqui do mar, aqui é um mar de água salgada, tudo isso aqui é sal, tá, gente? É o mar mais salgado do mundo, não sobrevive quase nada aqui, só tem umas bactérias, por isso que eles deram o nome de Mar Morto. Nada sobrevive aqui, tá? E é tão salgado que você boia, você nem, não tem como você se afogar. Porque se você entra aqui, você boia automaticamente. Mas, olha, para vocês verem, é uma depressão, porque a gente vê que a área em volta é bem mais elevada. Só que é uma depressão absoluta, porque ele está abaixo do nível do mar, tá? Na verdade, ele está aqui, ó, a 422 metros abaixo do nível do mar. Então, nós temos a linha do mar e ele está a 422 metros para baixo. Você tem que descer 422 metros para chegar nele, tá? Então, está muito baixo. É a maior depressão absoluta do mundo, tá? Então, ó, é, eles costumam ser antigos, porque foi muito devastado, muito erodido, tá? E não tem sedimentação. Então vai ficando desse jeito, vai ficando baixo. Porque todo o material foi retirado, vai ficando cada vez mais baixo, tá? Aqui, para terminar, nós temos essa margem que nós temos as formas de relevo, tá? Depois eu vou colocar para vocês também isso no grupo e lá no Conexão. Então, olha lá, planície, áreas planas, a gente vê aqui, ó, dá para a gente ver bem, né? A área plana, acúmulo de sedimento até 100 metros de altitude, né? O planalto, olha lá, área mais elevada e topo plano, né? Pode ter a chapada, que é quando é totalmente plano e acaba de uma vez, ou a escarpa, quando ela acaba íngreme, né? De uma vez, certo? Nós temos a depressão, olha lá, ó, abaixo. A linha tracejada aqui, pessoal, é o nível do mar, olha lá. Olha a depressão, como que ela está abaixo aqui do nível do mar, ó. Ela está abaixo do nível do mar, então ela é uma depressão absoluta. Se ela tivesse assim, ela tivesse abaixo das áreas vizinhas, mas ainda tivesse acima dessa linha tracejada, ela seria uma depressão relativa, tá? Então pode ser relativa quando está acima do nível do mar ou absoluta quando está abaixo. E a montanha, as mais elevadas, olha lá, quando está em conjunto, é uma cordilheira ou cadeia montanhosa. Alguma dúvida, pessoal? Algo que vocês queiram perguntar? Eu tive que dar uma Não, aceleradinha não, agora no final, porque já está acabando a aula. não. Alguma coisa vocês entenderam? Não. Certeza? Olha lá. Depois não vem falar na prova que não sabia. Na hora da prova eu vou querer que vocês acertem tudo, né? É, povo quieto. Tivesse na sala, tá conversando, né? Aqui fica quieto. Te falar, viu? Te falar. Mais alguma coisa, pessoal, que vocês queiram? Tudo tranquilo mesmo, entenderam? Se não entendeu, o pessoal fala, tá? Porque Entendeu? porque vocês estão falando que entendi, eu vou para frente. Olha lá. Entendi. Hum.